Oi, gente! Olha só, a Estação Plural está começando aqui. Eu sou a Mel Gonçalves e junto com Ellen, Oléria e Fefito, vou passar um tempo na companhia de todos vocês que estão sintonizados no nosso programa, que é transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Bom demais, não é não? É isso aí, a nossa convidada de hoje é nascida em Salvador, criada em Recife, cantora, poetisa, ilustradora, compositora afiada. Ela também é atriz. Eita, mas é multifacetada. Se tornou conhecida por sua performance intensa nos palcos e pelo poder que emana dos seus versos. Senhoras e senhores, minha Thundercat predileta, Karina Burr. Bem-vinda, Karina Burr. É um prazer receber você aqui no Estação. Prazer muito obrigada, meu. viu? Obrigada. Hoje eu sou minoria aqui nesse programa, minha gente. Se hoje o sexo frágil aqui sou eu, porque essas mulheres são sempre muito fortes e elas têm muito assunto hoje. E ó, falem, mas falem mesmo, que eu tenho muito para aprender com todo mundo aqui. Para começar, eu quero que a dona Karina me conte essa história que eu vi, que você foi convidada para fazer parte de um empreendimento imobiliário aqui em São Paulo, mas aí você recusou esse trabalho porque você é contrária ao processo de verticalização das cidades, é isso? Mas é assim. Na verdade, era um show qualquer. Ia ter um show que falaram que era numa praça, no sábado, que ia ter comida de graça, não sei o quê. Eu, gente, vamos todo mundo pro show na praça no sábado. E aí, quando eu cheguei lá, era um lançamento de um empreendimento imobiliário. A questão é que eu não estava sabendo onde era, porque eu podia ou dizer não, ou eu podia cobrar, ou eu podia, sei lá, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei, era uma inauguração mesmo da história. Então, o show era cheio de propaganda desse novo condomínio. Para você comer de graça, você ganhava um ticketzinho, visitava o decorado e depois comia. Então, eu não sabia nada disso. Eu falei, galera, fica em casa. Vem não. Aí foi bem pouquinha gente, porque eu falei pro povo não ir. Mas assim, a questão... Até porque o povo tava indo pelo seu show, né? Não pra ver o decorado. Mas na verdade, o que eu sou contra é a verticalização indiscriminada, na verdade, né? E gentrificação, a história que é expulsa todo mundo e sai, bota um prédio de 50 andares, que nem tem ideia lá em Recife, né? Pega parte do centro histórico da cidade, foda-se, constrói um monte de arranha-céu. Torres Gêmeas lá do Recife, né? Eu não né? quero implodir todos os prédios da cidade, não é isso. Mas que as coisas se façam do jeito, né, com o estudo de impacto do lugar, não sai simplesmente plantando um monte de prédio em todo canto. Vamos construir prédio com parcimônia, né, gente? Ela é guerreira. Seu novo álbum, Selvática, é dedicado a toda guerreira que existe dentro da gente. Minha guerreira interior agradece a dedicatória, viu, Karina? Mas teve confusão no CD. Sabe por quê? A Karina fez umas fotos da capa e a capa dela é com os peitos nus, gente. Os fiscais do corpo censuraram a foto no Facebook. Os seus peitos estão causando? Gente, causou demais. E é engraçado, tem peito e bunda de mulher em todo canto, né? É verdade. Mas o negócio é o jeito que tá, né? Tem que dar do jeitinho X, na revista X, no site X. Se é simplesmente você que quis ficar com os peitos lá, é uma agonia, foi um desespero. Você tem que ser convidada a mostrar o peito em algum lugar. Você não pode mostrar porque você quer. Exatamente. Isso, né? E tem uma espécie de controle também, né, que essa institucionalização dos nossos corpos, tipo, se você está fazendo para uma revista, é para além de você mesma, né? Parece que você, nesse instante, pertence àquela determinada instituição. E aí acaba com as individualidades também, né? Com o poder de escolha. E é muito de regra de como é para ser, né? O corpo, né? Se você tem peito pequeno, você tem que botar silicone. Sim. Mas aí também, se você bota silicone, você é asiliconada. Então, tudo tá sempre ruim, né? É feito de um jeito que é pra a gente tá sempre desconfortável, né? Difícil agradar. É verdade. No lugar. Karina, eu vi a sua performance em cena, achei você super poderosa, assim, avassaladora mesmo. E a gente vai falar agora sobre um tema que eu vi você cantar no seu show, Selvática. A gente vai falar sobre violência, especificamente sobre violência contra a mulher. Aí você em casa, com certeza você ouviu falar em feminicídio, não ouviu? Eu tenho certeza que você pode até não conhecer esse nome, mas o fato é infelizmente muito corriqueiro. Para a gente entender o feminicídio, o Estação Plural foi ouvir a antropóloga, professora da Universidade de Brasília, Rita Laura Segato. Escuta só. Isso é um fenômeno mundial. Até na Inglaterra, na Espanha, no mundo inteiro acontecem assassinatos de mulheres e pessoas na posição feminina por crimes, por razões de gênero. No Brasil,
tem um problema muito sério com relação à reflexão sobre o feminicídio, porque todos os crimes contra as mulheres são classificados dentro de crimes sexuais da intimidade. E isso é um grande erro. Temos a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica, né, de 2006, que no ano seguinte viu-se o descenso dos números, né, dos casos de violência doméstica no Brasil, mas a partir do segundo ano a escalada e o aumento cresceu de forma acelerada, né? E tem a nova lei do ano passado, que é a lei que menciona, que nomeia o feminicídio, mas demanda marcas de crueldade, né? Que façam visível no corpo da vítima, né, a sanha, né, a crueldade aplicada sobre esse corpo. E eu acho que é um erro, né, porque pode ter um assalto letal, ou seja, um assassinato por razões de gênero, que não necessariamente deixa as marcas no corpo da mulher. Tenho grandes divergências com o próprio movimento feminista, porque a mulher sofre as consequências, mas o homem violento, ele é violento porque ele está sofrendo. Esse trabalho com o homem para explicar que ele sofre, que ele perde, que é a fragilidade que faz ele se tornar violento, é um trabalho fundamental. E nada serve você criar políticas públicas de uma forma burocrática, ir para as escolas e dizer que as pessoas vão ter que falar de violência de gênero se as pessoas não compreendem em profundidade de que se trata. E às vezes a família é o lugar da reprodução da violência. Então, até que isso não seja enxergado, essa primeira forma de violência, que é a violência psicológica, né, que faz um diferencial de valor entre os membros de uma mesma família. O filho mais velho tem mais valor que a filha, né? O pai tem mais valor que a mãe. Até isso não ser modificado e compreendido profundamente, acho que as pessoas não estarão preparadas para as estratégias de prevenção da violência. Que agressivo, né? É muito agressivo. Isso que a Rita Laura fala sobre a valoração dos corpos dentro de uma família. Aí você já aprende desde pequenininho que a porção maior daquele prato que foi preparado é para o irmão mais velho. Que o melhor quarto é para o irmão e não para a irmã. Exatamente. Karina, como que você percebe essa onda de assassinatos tendo como motivação o gênero, no caso, as mulheres? Eu acho que é isso, é ligado a tudo que a gente aprende desde pequeno, em casa, na escola, na rua, em todo lugar, né? Que é essa coisa mesmo, de repente o irmão mais novo, se tem uma irmã mais velha, o irmão mais novo acaba assumindo o papel de como líder. Se fosse o mais velho, né? O que é responsável pelas irmãs, né? O irmão é o que vai dar bronca, o que vai ver se a irmã tá pegando a vizinhança ou se não tá. É uma coisa de valoração arcaica até, né? Porque eu não sei se tem essas histórias bíblicas, inclusive, e de outras religiões também, de que as mulheres tinham que dar um filho varão, né? Os homens queriam ter primeiro um filho homem para poder dar continuidade ao seu legado, à sua história. As mulheres sempre foram subcategorizadas, sempre foram subestimadas, desde tempos imemoriais, desde tempos arcaicos. Subcategorizadas pelo fato de ter que pertencer, né, ao homem para ter algum tipo de valia. Essa coisa de você ter, o homem é quem dá o valor para a mulher, quem dita isso nessa sociedade patriarcal que a gente vive. Essa é a grande questão. Quando a gente derruba isso, de alguma forma, a gente consegue começar uma discussão um pouco mais igual entre um homem e uma mulher. Mas não é só o simples fato de o prato do irmão ser melhor que o prato da irmã ou a mãe ser menos valorizada que o pai. É uma questão de posse. O homem possui a mulher. Entendeu? Ainda hoje, a pior coisa para o homem é ser chamado de mulherzinha, né? Sim. Quando é pequeno, é mulherzinha. Qualquer coisa que faça você chegar próximo ou parecer com mulher faz você ser menos, né? Eu sempre discuto muito isso, por isso que eu falo que eu acho que a maior parte das lutas, elas estão ligadas ao feminismo, por mais que algumas pessoas falem que não e tudo mais, mas inclusive todas as causas de LGBTs, estão ligadas ao feminismo, porque eu acho que quando a mulher não tiver mais esse lugar de abjeção, quando ela ocupar um lugar
de equidade com o homem, com o masculino, a gente já não vai ter mais o problema de, por exemplo, um menino afeminado ser chamado de bichinha, ou mulherzinha. Vocês acham que... Ou não vai ter mulherzinha. Vocês acham que a gente tem um problema quando a gente começa a definir os papéis? Porque é isso, né? Se a gente teve uma proposta de lei para a gente discutir gênero na escola com as crianças. Que, enfim, isso foi super mal interpretado por algumas classes da nossa sociedade, mas, de fato, entender que qual é o papel de um menino, porque ele é considerado um homem, né? O que é atribuído para nós na nossa sociedade como mulheres? Qual é o nosso papel? Porque talvez quando a gente começa a falar de papéis, e a Rita falou sobre essa coisa, que um homem que está em situação de agressor, ele também sofre psicologicamente. E existe um papel também destinado para a mulher como cuidadora da casa, a mulher, né? Tem que ser a cuidadora, tem que ser acessível, tem que ter valores respeitáveis no sentido de boa conduta, né? Não moral, pode falar palavrão, né? Não fala palavrão na frente da menina. É guardiã da moral. Né? Quanto mais a menina falar palavrão, né? Uma coisa muito... Você tem que sentar, não pode sentar com a perna aberta, tem que... Então você, desde pequenininha, bota a sainha curta, bota o sapatinho pra você ir andando, você não pode sentar assim. Cuidado, não corre que você vai cair, não sobe na árvore que você vai cair, você sempre vai cair, né? Uma menina sempre vai cair. Da Rita, de que o homem também sofre? Eu acho que é uma pressão muito grande para ser o provedor, para ser o forte, para ser o que... Né, o cara se sente humilhado se ele ganha menos e isso gera violência também. Né? Ele se sentir diminuído, ele acaba descontando também na mulher. Né? É muito louco isso. Eu conheço uma figura, há muito tempo, muitos anos eu não vejo, mas o marido dela, eu não sei qual era o problema que ele tinha na perna, mas ele não tinha o movimento das pernas, ele andava com 2 muletas, o certo ele andava com cadeira de roda, mas não tinha dinheiro, andava com 2 muletas, e ele batia nela todos os dias. Ela não saía correndo, ela não arrancava a muleta dele, ela ficava do lado dele e apanhava todo dia, assim. Era uma coisa muito... Era surreal demais ver aquilo, sabe? Mesmo ela podendo sair correndo, ela não saía, né? É uma coisa do lugar dela. O lugar dele era o de ser o poderoso e ser dono dela e bater nela se ele quisesse. E o lugar dela era o de aceitar isso, porque ele era o marido dela. Submissa. E ela ficava, gente, ela apanha dele todos os dias. Vocês acham que a gente consegue... ressignificar os papéis, porque a gente muda de cultura, a gente visita outros lugares, conhece outras pessoas que falam outras línguas e tal, mas essa situação de inferioridade do corpo feminino ou do ser feminino em relação ao homem continua se repetindo. Isso há séculos, né? Você falou do patriarcado, isso é brutal. Vocês acham que a gente consegue ressignificar esses papéis e esses lugares? Pois eu acho que o grande problema está aí, está definir papel para homem e para mulher, em vez de para gente, né? Então, é tanto que a gente ouve a vida inteira, né? Isso não é coisa de mocinha, uma menina não faz isso, mulher que é mulher não sei o quê. Né? A gente tem que ouvir o tempo todo o que é ser mulher, como se a gente não... Né? Porque tem aquele papel definido que é muito difícil de seguir. Né? É muito rígido, é uma coisa muito difícil, então não é que é natural para uma mulher, né? E quando já é de quando nasce, né? Você vê uma mãe, é muito comum dizer, a menina é mais tranquilo de cuidar, dá uma boneca, ela fica tranquila. Menino é uma energia, bola, carro. Você já experimentou dar uma boneca para o menino e o carro e a bola para a menina, né? Uma coisa que é desde pequeno que é muito incutido. Isso, homem é isso, mulher é isso. O feminismo não é o contrário do machismo, né? É um movimento de solidariedade entre mulheres, onde a gente se assiste, partilha umas com as outras. Tem a ver com solidariedade mesmo, com compaixão. Com o exercício da alteridade, que talvez seja isso que a gente precise do ser humano na condição de ser humano masculino, que ele se envolva um pouco mais para se inteirar, inclusive, da nossa humanidade. Eu vi um post esse dia de uma pessoa dizendo que não é machismo. Aí já dá medo do que vem depois, né? Não é machismo, mas eu acho que nenhuma mulher tem condições de assumir uma presidência da República, porque é muito trabalho para uma mulher. Não é machismo. É óbvio que é machismo, gente. Mas é isso, eu acho que é o tal do papel. A gente precisa desconstruir esse olhar de subserviência das mulheres, e é isso, entender a gente como um ser humano, né? Mais do que
um sexo biológico. Mas o que eu queria que você contasse era um episódio que você foi na delegacia falar de uma acusação de estupro. Foi algo que me deixou muito chocado, que o delegado se recusou a registrar a queixa. Isso foi faz muito tempo, em Recife. Tava tendo vários casos de estupro no bairro e ninguém sabia quem era o cara, não sei o que, e tava acontecendo muito. Aí um dia eu fui comprar açúcar na venda, eu tô voltando para casa, um cara me atacou, me jogou no muro, começou a me agarrar e não tinha ninguém na rua. E eu sei que lá bastante eu consegui me soltar dele. Açúcar para todo lado. E o cara foi-se embora e eu fui para casa completamente transtornada. Foi uma agressão muito grande, embora não tenha ficado... Foi uma agressão. Eu não estava roxa, eu não estava arranhada, mas foi uma coisa muito... Não, uma violência emocional. Muito grande, física, assim. gente. E independente dessas acusações de estupro que estavam tendo, foi uma agressão. E eu fui voltando para casa e o vizinho estava chegando na hora, perguntou o que aconteceu, eu falei e ele me levou na delegacia. Aí muita gente pergunta, né, por que ter delegacia da mulher? Por isso, porque a gente foi para a delegacia, uma delegacia normal, né? Delegacia da mulher. Comum, Aí a gente foi pra delegacia, chegou lá e o cara falou o que foi que aconteceu. E ele já veio no mau humor, né? O que foi que aconteceu? Eu falei tentativa de estupro. Aí ele riu e falou, quem fala qual foi o crime sou eu. Você chega totalmente... vulnerável. Você chega... Eu tava um lixo na hora. E ele, quem fala qual foi o crime sou eu. O que foi que aconteceu? Aí eu não conseguia nem falar direito. E aí ele começava a me exigir que eu falasse direito, eu não conseguia falar direito o que tinha acontecido. Te tornando vítima de novo. E aí ele querendo dizer que o cara queria roubar o açúcar e não sei o quê, e ele não me ouvia e acabou que não registrou nada. Não registrou nada. Então, e ainda tinha o agravante de estarem acontecendo vários estupros no bairro, mesmo que não tivesse, mas ainda tinha isso. Então, o cara não estava nem aí. Né? Não queria pegar o cara, nem aquele, nem outro, nem saber se era o mesmo, não existia nenhuma... Então, assim, eu não fui estuprada, eu estava perto de casa, um vizinho me ajudou, eu estava bem amparada, né, ali. Eu não era mulher que chega estuprada, fodida na delegacia, né, O que também acontece bastante. E chega sem vizinho para ajudar, e chega sem nada, e chega sem nem saber que direito tem. Né? Então é uma coisa muito que a gente fica numa situação totalmente de abandono, né? Tem uma coisa que me intriga muito nos crimes cometidos contra a mulher, que é uma maneira viciada de se colocar a culpa nela de alguma forma. Com os estupros isso é muito claro. Ela tava dando mole, o vestidinho era curto. Mas mesmo nos assassinatos, muitas vezes a insinuação de que a mulher foi, em parte, responsável por provocar uma forte emoção no homem. Não conseguia se conter, sabe? Que, inclusive, serve de atenuante. Ele atuou em legítima defesa da honra de macho. Pensa nisso. Leva esse minutinho para pensar. Vamos fazer esse mundo melhor, vai? E volta para a Estação Plural depois do intervalo. A gente volta já. Alô, minha gente, esse é o Estação Plural de volta com você. E a força está pulsando aqui com a presença de Karina Burr, nossa convidada, compositora e cantora. A gente estava falando sobre feminicídio e sobre essa situação alarmante das agressões contra as mulheres. Veja bem, são 13 assassinatos por dia no Brasil, tá? Um a cada 2 horas. O maior número se aglutina entre mulheres negras. E em quase todos os casos, e isso é que assusta, o assassino é o companheiro, o namorado, o marido ou o ex. Para se defender, você precisa ter muitas armas. Vamos começar com conhecimento? Sim. Vamos entender os nossos direitos e estudar a lei. Mulherada, para nós, especificamente a Lei Maria da Penha. Isso é importante. Eu sugiro sempre para minhas amadas amigas também. Vamos estudar uma arte marcial, por que não? Vamos malhar, vamos ficar forte. Caminhe, faça exercício, tá? Vamos garantir essa nossa energia. E é muito importante denunciar, denuncie. Você precisa saber que você não tem que lidar com isso sozinha. Tenha coragem, tá? E lembre-se sempre, você pode fazer tudo, diva. Você é a força da natureza encarnada. O Estação Plural foi ouvir a filósofa Márcia Tiburi, autora do livro Como Conversar com um Fascista. Roda, VT. Tudo é machismo.
A vida, do jeito que a gente vive, ela é machista. Dá para dizer que o machismo é a base, é a estrutura. A gente fala em machismo estrutural como se houvesse alguma coisa que não fosse machista. Mas isso não existe. Se a gente pensar igreja, família, Estado, escola, tudo é machista. Lutar contra a violência contra as mulheres implica desconstruir o machismo que é estrutural. Desconstruir esse machismo estrutural implica mudar a estrutura da sociedade. Isso implica também, evidentemente, acabar com também o capitalismo. Porque o capitalismo é o correspondente econômico e ideológico do sexismo, do machismo e, enfim, de toda a violência que envolve gênero. Triste é a gente pensar que as mulheres precisam sempre se autodefender desde o início. Ter que se justificar já é uma autodefesa, ter que explicar, olha, eu sou mulher, mas dirijo caminhão, olha, eu sou mulher, mas pago as minhas contas, olha, eu sou mulher, mas não gosto de homem. Você pensar assim que nós vivemos num país, por exemplo, em que nós, como mulheres, não podemos fazer, por exemplo, procedimentos básicos em países mais avançados socialmente, tais como o aborto. Eu não poder fazer o aborto que eu quero. Eu acho que o aborto é sempre um ato de autodefesa, nesse sentido simbólico das mulheres. Eu posso me defender, por exemplo, de uma coisa que pode ser nociva para mim, que pode ser uma gravidez, uma maternidade. O machismo não é um acaso. O feminismo é que é uma diferença. O feminismo é uma consciência, uma percepção da estrutura e, portanto, um projeto político, ético, epistemológico, estético, um projeto de desconstrução que tem que se dar na linguagem. Ler a sociedade a partir disso já é um movimento assim desconstrutivo e, portanto, feminista. E todo mundo que quiser fazer uma desconstrução honesta pensando na questão gênero estará sendo feminista. Talvez a gente possa dizer nessa linha que o feminismo é ele mesmo uma autodefesa. Por isso a obra da Karina Burr é tão interessante. A Karina Burr faz um trabalho de arte feminista, música feminista, na forma e no conteúdo. Que maravilhosa, nossa, concordo com tudo que ela fala. As pessoas te acusam de radical por fazer arte feminista? Sempre. Sempre. Na verdade, tem vários tipos de acusação, né? Tem esse tipo de acusação que é o que mais rola, mas também, muitas vezes, dentro dos vários tipos de feminismo que existem, tem também uma coisa, por que você não fala só disso? E eu, gente, justo porque feminismo é justamente eu poder falar do que eu quiser, né? Eu posso falar do que eu quiser, posso falar que o barquinho tá ali na praia, parará, e posso falar da mulher que o marido tá matando com a faca, né? Eu não preciso falar só sobre isso o tempo todo para mostrar que a minha vida é isso. Então, né, o feminismo para mim é justamente isso, a gente poder falar, fazer o que quiser, né? Você pode ser feminista e viver de fazer bolo, né? Viver de dentro de casa, cuidando do seu filho e arrumando a casa. Você pode ser feminista presidente do Brasil, né? Então, Como que você lida com o machismo dentro de uma área que também é muito machista, que é o meio musical brasileiro, por exemplo? Como que é pra você esse enfrentamento, esse embate? Porque assim, sou feminista, chuto na porta, mas e aí? E depois Talvez disso? esse seja até mais difícil, porque você ir lá e brigar contra um feminicídio, você brigar contra o cara que bate na mulher, contra o estupro, é uma coisa mais fácil no sentido de que é mais fácil você convencer as pessoas de que aquilo está evidente, né? A prova está posta. Olha, ele matou a mulher, não tem como olha negar. ele, né? Mas aquele diário, né, que é o seu amigo que faz, e ele não tem a menor ideia do que está fazendo, né? Porque muita gente acha isso, que machismo é bater na mulher, né? E aí a gente até estava conversando outro dia, eu e Ellen, e eu converso com várias mulheres que fazem isso, né? Eu faço as minhas músicas
E aí, de repente, eu sou a cantora. E aí, as músicas que eu faço ficam em segundo plano. Eu tenho que ficar o tempo todo, as minhas músicas. Você enche o saco também de ficar o tempo todo. Tem que se defender o tempo todo. É horrível. Você tem aquele estado de tranquilidade que você não tem, né? Você tá, por mais que você toque com amigos, eu toco com a mesma banda desde 2008, né? São meus amigos, são pessoas que eu amo, que me amam. Mas existe um conflito muito grande no dia a dia disso. E no caso de mulher tocar, pode ver, a maioria das bandas é só homem, não é por acaso. Não tem tanta cantora por acaso, né? Porque você é mais acolhida como cantora. É né? um lugar garantido para nós. A gente pode ser pianista e a gente pode ser cantora. Pode tocar violino. Pode tocar violino. Pode ser baterista? Complicado. Aí é mais difícil. Muito difícil. É mais difícil. Guitarrista. Guitarra é mais difícil. Eu queria te perguntar uma coisa, porque como que você concilia esse amor e essa amizade com essas pressões? Como você percebe a sua defesa? Como você se defende nos ambientes, não só no seu trabalho, mas nos ambientes onde você circula? Você acha que a gente consegue se defender? Não sei, estou pensando aqui se a gente anda sozinha e consegue se defender. Ou só se articulando mesmo numa rede a gente consegue se defender? Eu acho que só se articulando. Porque a gente começa a perceber, às vezes tem coisa que você vive a vida toda e você já acostumou também com aquilo. A gente acostuma também, né? Então, muitas vezes a gente deixa de dar um passo à frente porque acostumou. E quando se conversa, quando se vê outras situações, você, eita, isso aí eu vivo também, então eu posso fazer alguma coisa, né? Eu toco percussão, quando eu comecei a tocar era um inferno tocar em qualquer lugar. E muita coisa eu deixei de fazer. Sim, porque você cansa também de brigar o tempo todo, né? A militância é pesada, né? Você quer ficar relax também, sabe? Então você cansa de brigar, então tem coisa que você deixa de fazer mesmo. E se você está conectado com mais pessoas, se você procura saber, se você conversa, né? Que pode ser em livro, pode ser aqui, pode ser, né? Você começa a perceber a sua história em outro também. Então é mais fácil, né? Isso, eu acho que é só Você é nordestina, né? E assim como eu, você é nordestina. E a gente sabe que no Nordeste há muito machismo. Eu queria saber como é que mudou a sua percepção do tratamento, uma vez que você veio para o Sul. Se é verdade essa história de que no Sul se é menos machista do que no Nordeste. Pois é tudo mentira. Quando eu cheguei aqui, eu achei um paraíso, né? Eu contava para as amigas, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, eu tô aqui, vai fazer 14 anos, assim. Aí você vai percebendo que não, que é só diferente, é de outro jeito, né? Mas existe muito forte. É uma coisa muito forte. E eu, por exemplo, tenho uma família na Alemanha, Berlim é um lugar que eu acho maravilhoso. Eu sempre falei, Berlim é um lugar maravilhoso para a mulher morar. É um lugar que você anda do jeito que você quer na rua, você anda sem sutiã, você vai de bicicleta de sainha curta, calçola aparecendo, foda-se, tá nem aí. Só que aí, se você for perguntar para elas, elas reclamam que lá é ruim também, né? Então, eu acho que vai, até terminar isso, a gente vai passar por muitos estágios, sabe? Tem a mulher que apanha, tem a mulher que não apanha, ela já tá mais legal do que aquela que apanha, mas ela ainda não é livre, né? A que acha que tá muito livre, ela também não é, né? Ela também vão encher o saco dela na rua. Eu sinto também que as pressões, a gente vai mudando, elas vão ficando, são dinâmicas, né? Como são as pessoas, mas elas vão se acomodando dentro das realidades. Então, o patriarcado, que alimenta esse machismo todo, ele tá bem, bem enraizado no pensamento da pessoa humana, né? Acho que a gente vai precisar mesmo estar junta e chegar em bloco para a gente conseguir. Tipo, eu tenho uma amiga minha que gosta de fazer listas, uma amiga amada. Aí ela foi fazer uma lista esses dias dos compositores que ela mais gosta, só tinha homem. Ela ama as músicas que eu faço, ela ama as músicas de um monte de mulher, mas naturalmente a lista que ela faz só tem homem. Aí se for fazer uma lista das mulheres, aí ela especial. É facetado, né? Dividido. Vamos fazer a lista das mulheres então agora. Tem os fulanos, tem os compositores que são os todas bambambam. As referências, né, os cânones da literatura, dentro do cinema. A gente tem um modo de produção também muito restrito. Esses dias eu vi alguém comentando, e a gente estava falando sobre ciência e por que tem tão poucas mulheres astronautas ou físicas que estudam física quântica. A gente vê vários homens falando e discursando sobre essas coisas. E me parece, inclusive, que nas coisas que são a priori, nesse pensamento machista, nossas, são femininas, como, por exemplo, cozinhar,
também são áreas de intervenção do machismo, porque se a mulher cozinha, ela é cozinheira. Se um homem cozinha, ele é chefe. Então, existe uma hierarquização dos papéis mesmo. Karina, em família, como é que foi assumir sua faceta feminista? Na verdade, foi desde pequena, não tive que assumir em algum momento. Sempre foi um problema. Porque tentam encaixar desde pequenininha as mulheres naquele papel de Luluzinha e tudo mais. E aí você já disse que vai ser cantora, você vai ainda fazer música. Eu odeio essa expressão, música, não é música de protesto, mas uma música que reflita sobre a condição da mulher hoje. Na verdade, é uma coisa de você estar no lugar errado, né? O lugar que queriam para você. Na minha família tem dois lados muito claros, assim, né? A família de Salvador sempre teve um peso, uma coisa racista e machista muito forte. E a de Recife, não. E é engraçado que a de Recife é a que junta com a Alemanha também, onde não tinha isso. E a de Salvador é o interior da Bahia, né? Tinha isso muito forte. Então, eu pequena ia passar as férias lá e sempre foi uma coisa muito sofrida para mim ter isso de perto. Uma coisa de Salvador, o Brasil inteiro, em todo lugar, em todo canto, o racismo é uma coisa monstruosa. Mas em Salvador, eu não sei como Salvador consegue talvez ser pior do que qualquer lugar. É uma coisa muito, muito absurda. O que já é sempre contrassenso a princípio, né? Porque a população negra do país, em tese, está em Salvador. De negros que têm dinheiro não se considerarem negros, né? Tem uma coisa muito, muito louca. Meu irmão, quando estava comigo em Recife, a gente lavava junto a louça, a gente faxinava a casa junto com minha mãe, sempre todo mundo fez tudo junto. E aí, quando a gente ia para Bahia, quebrava isso. Ele não podia fazer nada, ele tinha que ficar lá de rei. Isso nunca estragou ele, ainda bem, ele conseguiu continuar o mesmo cara massa, mas quando a gente chegava lá tinha isso. E os homens da família de lá que tinham aprendido isso desde pequeno, era assim, acabava o almoço, todo mundo saía e ia fumar um cigarro, enquanto as mulheres iam tirar a mesa, iam lavar os pratos, né? Então, desde pequena. Posso colocar uma pergunta para minhas três poderosas de hoje? Vocês acham que as mulheres de hoje têm essa consciência de que elas têm que se defender do machismo vigente? Você acha que elas percebem isso como uma ameaça? Ou vocês acham que as mulheres não percebem isso e ainda se colocam em papéis de subserviência hoje? Acho que a educação machista é para todo mundo. É para homens e é para mulheres. Então, acho que é bem provável que recebendo essa educação e essa informação constante de que a gente precisa se colocar no nosso lugar, é bem desafiador desconstruir. Mas acredito que existe um movimento bem intenso de mulheres numa ideia feminista e de reconstrução social. Eu acho que elas estão se unindo. Eu acho também. Estão se unindo. Elas estão chegando. Estão. Eu ainda acho que para a gente avançar mais, a gente precisa do envolvimento dos caras. A gente precisa que os homens Inclusive, eu sempre falo isso, tem muita mulher que fala... feminismo é das mulheres. Eu quero, pra mim, quanto mais homem vier ser feminista... Ninguém precisa ser mulher pra lutar contra o machismo, pelo amor de Deus, gente. Tá dada a dica. É uma coisa junto, né? Tem que Eu ser sinto isso junto. com relação a tudo, com relação à homofobia, com relação ao racismo. Se não for todo mundo junto, acabou, né? Vira um monte de gueto... E ninguém se junta mais, vai ser pior, né? Do que se é que dá para piorar, né? A gente não tem o problema das mulheres, a gente tem um problema social que envolve todo mundo mesmo. É estrutural. Gente, tá tudo muito profundo nessa discussão, mas agora chegou a hora do nosso dicionário. Chegou a hora da nossa Aurélia, do nosso pajubá. Vamos ver se a Karina sabe, se ela tá sabendo. Sabe o que é pajubá, cara? Sei. Então não vou nem explicar. Não vou nem explicar. Bom, a palavra de hoje é bichane. Bichane quer dizer A, uma bicha loira platinada. B, uma bicha homossexual fervido. Ou C, uma bicha artista que faz show de drag. Gente, bichane. Bichane. Pensa aí direitinho. Pensa aí, esqueci você aí de casa também. A gente volta. Daqui a pouco a gente volta com a resposta e a gente vai saber se Karina sabe ou não o que é bichane. Peraí, antes de ir pro intervalo, vai ter troféu Irene Ravache, viu? Se acertar, ganha o troféu. Vai ter Irene Ravache. Será que ela vai conseguir esse troféu Irene Ravache? Gente, vamos ver. Só no próximo bloco.
voltamos aqui para mais uma Estação Plural. Hoje a nossa convidada tá no sal, hein? Será que ela sabe o que significa o nosso pajubá de hoje? É bichene, gente. Vocês já sabem? Vocês já sabem? Bichene. Ó, vou falar de novo as opções. Opção A, bicha loira platinada. Opção B, homossexual festeiro fervido. Aquela bicha fervida, né? Opção C, artista que faz show de drag. Qual que é a opção certa, Karina Boer? Eu não sei, eu vou ter que chutar, mas eu gostei de bichene, eu quero que seja eu, bicha loira platinada. Acho que a gente pode ressignificar tudo, mas eu acho que você errou. A bicha loira platinada, fervida e que faz show de drag. Pronto, já ressignificou geral. Eu gostei, mas ó, pro pessoal de casa ficar sabendo, a nossa opção certa é a bicha festeira. É aquela bicha que gosta de um fervo. Ah, também é. A bicha fervida também pode ser bicheira, não tem problema. Menina, eu amo o pajubá, porque o pajubá é uma linguagem usada desde os anos 70. Uma linguagem de dizer rua, derivada do Yorubá, sabe? E a gente fez esse quadro aqui do Aurélio em homenagem a um amigo muito querido, que é o Vitor Ângelo, que escreveu um dicionário de pajubá. A dicionária. A dicionária Aurélia. Maravilhoso. Minha gente, a gente vai falar de um tema super denso agora e a gente precisa da sua ajuda para desenvolver. Se liga, manda a hashtag Estação Plural, bota a sua opinião, tá? A gente vai falar de depressão. A depressão é uma doença que muitas vezes não é levada a sério. Vamos levar a sério? Existem tratamentos hoje que têm se mostrado muito eficazes para ajudar quem entrou numa onda de tristeza e vazio e sente que não consegue sair. Mas, ó, tenha paciência. Tá? Como a depressão é uma doença reconhecida pela medicina recentemente, às vezes os tratamentos levam muito tempo para começar a funcionar. Então, dê tempo ao tempo. Se você pensa que não quer mais a experiência da vida, você pode pedir e encontrar ajuda. Se você está só e não tem a quem recorrer, existem organizações como a ANA, que é a Neuróticos Anônimos, ou o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É tudo sigiloso, você não será exposto, você não vai ser exposta, tá? O suicídio é muitas vezes uma solução imediata e irreversível para um problema que pode ser passageiro. Muita gente se sente assim. Eu mesma já estive nessa situação. Escrevi minha primeira carta de suicídio, eu ainda era adolescente. Não suportava o medo de ser rejeitada, não suportava imaginar como seria, mas hoje eu tô aqui, ainda com as minhas fragilidades, mas vivo um dia por vez, contando com a única coisa que me ajuda todos os dias e que também pode ajudar vocês, é o amor próprio. O Estação Plural foi ouvir Renata Peron sobre suicídio. Ser travesti e ser transexual e homem trans no Brasil, eu estou falando especificadamente dessa população, é muito difícil porque, como eu já disse, as necessidades básicas são negadas. Essa pesquisa foi feita pelo GGB, né, que morrem-se 3 LGBTs por semana pelo Brasil. Mas o governo não tem um mecanismo de quantificação dessas pessoas. Primeiro que as travestis, quando são assassinadas, não tem lá, quando vão fazer a coisa de óbito delas, o nome social, só tem o nome civil. Então, esta pessoa é quantificada como homem. Então, a gente não tem um dado estatístico de que realmente travestis e transexuais morrem, se suicidam, porque a gente não tem como quantificar. Você tem o quê? O abandono dos pais, o abandono do próprio Estado, quando não reconhece legalmente quem você o abandono do amor, de ter um marido, de casar, alguma coisa assim, então você fica negligenciada em diversos aspectos. Tem pessoas que conseguem lidar bem e vai vivendo mesmo sendo negada esses direitos. Tem umas que não. Tem meninas de 12 anos que se suicidam e ainda deixa carta explicando por quê. Eu não quero passar a ideia aqui de que por ser trans e por sofrer as mazelas, nós somos sempre vitimadas e sempre segregadas e aceitamos essa segregação. Não. O Estado nos quer segregadas quando não reconhece os nossos direitos. Existem pessoas transexuais que querem se suicidar como uma forma de um alerta, de dizer assim, olha, quem está me matando não sou eu. O Estado está tirando a minha vida porque ele não quer me dar o direito que está contido na Constituição, no artigo 5º, que todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos perante a lei. Não está sendo cumprido esse artigo. E eu vou sempre falar positivamente para aquele que queira tirar, que a saída para você resolver os seus problemas, ainda para mim, não é tirar a vida.
é sim lutar a favor dela. Lutar pela vida. Me assusta, na verdade, que existe um apagamento dos transgêneros dos dados. A gente não tem Eu tô falando dos dados mesmo, porque a gente tem um número quantificado, embora não seja muito noticiado, porque a mídia tem por praxe não noticiar suicídio, mas a gente tem a quantidade de suicídios de pessoas de cisgêneros. Mas a gente não tem a quantidade de suicídios de pessoas trans. Por quê? Muita gente equivocadamente se registra com o nome civil, ou mesmo que a pessoa tenha conseguido mudar os documentos, tem gente que equivocadamente insiste no antigo nome civil, e tem gente que não registra como suicídio também, né? Isso, difícil. Até por vergonha disso. É um apagamento de uma classe inteira, matematicamente falando. O suicídio, ele é uma... Como ela disse, ele acontece antes, né? Eu acho que o suicídio é a última linha, é o último ponto, quando a pessoa já não tem mais onde se apegar, onde se apoiar, porque ela perde ali, ela não tem ali o apoio da família, ela não, o artigo 5º já não é respeitado de forma nenhuma, na verdade. Mas ela luta tanto por um lugar dentro, para que ela ocupe, ela não consegue ocupar e desiste. Mas eu tô aqui para falar que não, gata, não desiste não. A Karina, você fala muito de morte, inclusive no seu trabalho, né? Você tem alguma conexão, alguma experiência com esse tema do suicídio? É uma coisa que eu sempre me interessei por isso desde pequena, assim. Eu acho que é uma coisa tão diária nossa, uma coisa que sempre esteve muito perto. É uma coisa que eu sempre pensei, eu nunca abandonei esse pensamento. E já cheguei bem perto de fazer carta e não sei o quê, mas eu acho que é isso, é o último. Esse bem perto talvez estivesse longe ainda, eu achava que estava perto. Sim. Também, né? Mas o tempo fica muito relativizado também quando você está falando de morte, né? Do desejo da morte, porque isso está rondando o tempo todo. Você estava falando da coisa da carta como última instância e você disse que não era a última. Qual é a distância desse espaço? Porque eu acho que quando numa situação de desespero, é tão fácil você tirar a sua vida, porque eu acho que, na verdade, talvez seja seja um estupim de força no meio de uma fraqueza, no meio de uma coisa que você não aguenta mais. É muito raro, eu acho que talvez impossível, né, corresponder a esse padrão de felicidade, esse padrão do que é ser homem, do que é ser mulher. A gente estava falando de feminicídio, inclusive as mulheres trans estão num número alarmante de assassinatos, né? A gente sabe que o Brasil é um país que consome muita pornografia e tudo, a gente já falou sobre isso até, né? E esse feminicídio também abraça as mulheres trans de uma maneira muito brutal. A gente foi cortada da lei, mas independente disso, são mortes diárias que acontecem por um grupo que é muito menor ainda dentro do grupo de mulheres, é um número menor ainda. Quer dizer que a lei do feminicídio não contempla as mulheres trans? Não contempla as mulheres trans. Mas as mulheres trans são mulheres, então não faz sentido que tenha uma lei só para mulheres trans. Não faz sentido que elas tenham sido excluídas da lei do feminicídio, porque é tirar legitimidade do que a gente é. É como se dissesse que a gente é mulher, mas nem tanto, entendeu? Nos Estados Unidos, pelo menos, há uma pesquisa que diz que 41% de mulheres transexuais já tentou suicídio. De pessoas transexuais, independentes do gênero. Em contrapartida com 1,2% de pessoas cis. E algum tempo eu não sei, é uma raiva muito grande que se tem, né? Acho que é uma raiva muito grande de você estar num lugar, é como se você estivesse no lugar errado 2 vezes, né? Sei lá. É o desencaixe. Como assim você escolheu esse lugar? O seu é esse, sendo que o seu já não é esse, nem então já uma coisa não está acertado, né? De enquadrar. Cabe dizer qual é o nosso lugar. Mas eu acho que, na verdade, fere lá dentro os monstrinhos das pessoas, sabe? Fere. Eu acho que a pessoa, normalmente, né, os maridos mais ciumentos, os pais que são mais estúpidos com as filhas, eles têm na vida deles um lado B ali que ninguém pode ver, né? Isso a gente vê direto, né? Eu acho que
são os monstros que a pessoa bota pra fora ali, né? Uma raiva do que ela se identifica de alguma forma e não pode jamais, porque não tá dentro do que ela... Que foge do controle, né? Foge do controle de padrão que ela vive, né? Que é aquela coisa de... Pra mim, a mulher é assim, o homem é assim, o filhinho é assim. Ou é Quando bonito você ali, tá né? completamente fora desse lugar, porque é como se você estivesse fora desse lugar. Você é expulsa de tudo isso, você não tem direito de viver tudo isso. O seu lugar é no circo, né? O seu Isso. lugar é na prostituição, no sentido de, se você escolher, tudo bem, mas não é bem pra você escolher, você só pode ter aquilo, né? O que mais a gente convive é com o não pertencimento, né? Porque tudo não é pra gente. Estar em família não é pra gente. Tanto que eu já vi uns depoimentos de algumas amigas minhas que foram em almoço de família, né? Almoço na casa de um amigo, e os pais trataram ela super bem. E ela ficou comovida de falar, nossa, eu achei que eu não fosse ser tão bem tratada, muito obrigada. Gente, isso é o mínimo, cara. Você tem uma noção do não pertencimento da pessoa, ela não tem o direito de ter o amor, o afeto familiar. Ela está acostumada a ser bem tratada. Mas uma coisa que eu acho muito maravilhosa hoje no nosso encontro aqui, que a gente está falando de um tema que é muito denso, mas que envolve de fato a condição humana, e eu achei muito delicado e generoso vocês compartilharem também da experiência de vocês em relação a esse desejo de fim, né? Porque aí vocês contam pra gente, e ver vocês tão luminosas hoje contando essas histórias dá um alívio também, né? Muito obrigada por vocês compartilharem. Porque eu fui ler sobre algumas coisas de suicídio, vi como as pessoas são intolerantes também. As pessoas chamam esse movimento de covardia, né? Não, você está negando o direito à vida, porque só Deus pode tirar a vida. É de tirar a culpa, de tirar a própria culpa da estrutura e colocar na pessoa de novo. É revitimizar ela de novo. Porque o suicídio é como se fosse isso. É tipo, eu estou aqui, mas eu não estou aí. Então eu quero sair desse lugar, eu não quero mais ocupar esse não lugar. Você não consegue compartilhar real, né? Sim. Você vive um plano à parte, um plano suspenso, você fala de não lugar. As pessoas não se responsabilizam por pessoas que se suicidam, mas a responsabilidade é delas. É de toda uma estrutura da sociedade que colocou ela para fazer aquilo. Assim como a sociedade é responsável por todas as crianças, e sim, se ela sofre alguma violência, é responsabilidade de todo mundo. Sim. Assim como a sociedade inteira é responsável por um processo de racismo. Claro. Porque a gente está alimentando a máquina, né? Ser e estar no mundo é também, não é só curtir a beleza do planeta, né? Mas você também tem responsabilidade com esse lugar que você está passando. Uma época muito triste da minha vida, assim, uma coisa que me ajudou muito foi eu expor algum nível da minha fragilidade emocional para os meus fãs. E ter recebido, tipo, muitos e-mails e muito contato deles, contando também as histórias deles, que eu acho que foi uma coisa que me fortaleceu muito. Eu me interesso muito pelo CVV por conta disso, porque tem muita gente que se dispõe a ouvir as histórias. Eu acho que isso dá um up, sabe? As mesmas coisas que às vezes deixam você fraco, deixam você forte também. Não sei dizer onde é que está o antídoto, onde é que está... Às vezes o que é para acabar com você, ele fortalece. Você acha que a escrita também, a música, a arte de uma maneira mais geral, ajuda você a se conectar consigo nesse processo? Acho que sim. Tem uma coisa também, eu tenho uma ligação muito forte com a morte também, de não ver ela... a morte pode ser uma punição, né, de outra pessoa em cima de você contra você mesmo, ou uma coisa natural, né, e ela está muito ligada. Eu sempre tive... uma coisa, não é uma coisa que eu me apego porque eu acho que vai ser melhor, eu realmente acho que não acaba quando o corpo vai embora, eu realmente acho que não. E eu, desde muito tempo, eu tenho ligação com Umbanda, tenho ligação com Candomblé, é uma coisa que eu acho lindíssima. O nome, a primeira vez que eu ouvi falar na Irmandade da Boa Morte, eu achei isso uma coisa linda, o nome eu já achei lindo. E quando eu fui ver o que era, né, que é um grupo de mulheres centenárias, né, hoje é em Cachoeira, tem essa coisa, se começou em Cachoeira, se começou em Salvador, e que é uma coisa de Candomblé muito forte.
E eu acho que isso, na verdade, é força, isso não é fraqueza. Então, não que fraqueza seja um problema, mas eu acho que a fraqueza está dentro disso, a gente vai construindo, sabe? Mas eu acho que talvez até essa coisa de tentar entender o que é a morte, de me sentir tão próxima disso, não tenha feito disso para mim como um fim. E a força está também em procurar ajuda. Olha só que legal. Aqui em São Paulo foi inaugurado há pouquíssimo tempo um centro de apoio a transgêneros. Então você pode se informar melhor. Se tiver com algum problema, você vai ter alguém para te apoiar lá e para te ouvir. A gente aqui do Estação Plural teve um papo bem denso, mas não vai deixar a peteca cair não, e também não quer que a sua peteca de casa caia. Vai na nossa fanpage, aqui embaixo tá o endereço. Na fanpage vai ter o endereço de vários grupos de apoio a transgênero, de combate à violência contra a mulher, de combate ao feminicídio. Vai ter um monte de dica legal. Passa isso adiante, porque informação é poder nos dias de hoje. Poder também é essa mulher maravilhosa que já está padronizada no meu coração há muito tempo. E Miraíra, Karina Burro, obrigado por ter vindo ao programa. Karina. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. A gente tem que encerrar, a conversa acaba por aqui. Mas Estação Plural chega semana que vem de novo. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, na Rádio MEC, na TV Brasil, na Rádio Nacional, no YouTube, no Sinal de Fumaça. Ouça a Karina Burro, assista a gente e a gente se encontra em breve. Tchau! Vivone e vivendo, vamos juntos, minha gente.